A plateia, então, recebeu o formulário da pergunta. Fiquem à vontade em fazer as perguntas. Coloquem o formulário nas respectivas urnas, por favor. Cada sorteio, com as devidas cada ciclo, né, será composto pelo sorteio das perguntas. Cada sorteio com as suas devidas respostas, comentários e contra-comentários representará o nosso ciclo de pergunta. Cada ciclo de pergunta vai gerar primeiro o sorteio da mesma, né, em cada urna, avaliação pelo representante da comissão aqui, que são o professor Marcos, a leitura da pergunta e, por fim, a resposta com seus devidos comentários e contra-comentários. Cada pergunta será direcionada a todas as chapas e em cada ciclo nós temos uma ordem de apresentação que eu vou falando à medida que for avançando cada ciclo. Cada pergunta será lida apenas 2 vezes em sequência e não será permitido repetir a leitura das perguntas em nenhuma hipótese. Cada chapa, ao responder as perguntas e após o término do tempo determinado, então cada chapa terá 2 minutos para a resposta, apontará uma outra chapa para realizar o comentário, que terá um prazo de 1 minuto. Após o comentário, a chapa respondente terá 1 minuto para fazer o contra-comentário. E uma chapa que já tenha sido selecionada para comentário não poderá selecionar novamente não poderá ser selecionada novamente no mesmo ciclo de perguntas. Após os nossos 9 ciclos, o debate será encerrado, então, com a apresentação das considerações finais por cada chapa e a ordem da apresentação das considerações finais vão ser chapa 3, chapa 2, chapa 1 e chapa 4. E só lembrando que vai haver um controle do tempo para cada pergunta e as suas respostas, né? Será feito por meio de cartões coloridos, sendo que o amarelo indicará que faltam 30 segundos para o término da fala e o vermelho indicado o tempo encerrado. Então, após ser apresentado o cartão vermelho, a Fabiana está aí no centro, após ela apresentar o cartão vermelho, o candidato deverá interromper a fala imediatamente. No mais, eu peço a todos o respeito, né? Respeito aos candidatos e entre eles, para que corra tudo dentro das normalidades e que seja feito aí da melhor forma possível. Então, como havia dito, né, a primeira etapa do debate é a apresentação das chapas. Cada chapa, então, tem os seus 3 minutos para fazer a apresentação e vamos começar, então, com a chapa 3, que é composta pelo professor Jussiano e seu vice, professor Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Certinho, Jussiano. Bom dia. Bom dia, eu sou professor do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ciências Agrárias, que é localizada lá no campus JK em Diamantina. Eu gostaria dessa apresentação, deixar bem claro por que nós montamos essa chapa, por que nós construímos essa chapa. A UFVJM ela tem passado por um processo de transformação contínuo e agressivo muito claro nos últimos anos. Eu considero desde a fase quando passou da FAFEID para a UFVJM e depois um crescimento intenso, um período de tempo muito curto. Então muita coisa aconteceu, muitas coisas foram implantadas e de certa forma nós estamos, e o resultado disso, nós estamos pagando um preço muito caro por isso.
Então, a nossa universidade, ela se encontra num momento, e nós da Chapa 3, Novos Tempos, a gente considera um momento crucial para a universidade, que é aquele momento da gente decidir o que nós queremos ser, para onde nós queremos ir, porque não deu tempo de fazer essa avaliação. Nós estamos aqui nesse momento único que é o debate, talvez pela primeira vez em Unai discutindo as questões da universidade, especificamente o Unai, que até então não teve esse tempo dessa reflexão. As coisas foram acontecendo, e isso é um fator que complica qualquer tipo de planejamento de longo prazo. Então é realmente uma oportunidade extremamente fundamental de nós pararmos, refletir sobre a universidade, questionar, a gente ver para onde nós queremos ir. E como eu tive a oportunidade de ser diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, a nossa chapa surgiu exatamente dessa inquietação, de estar ocupando uma posição de tomada de decisão sem poder, de fato, interferir no futuro da própria unidade nossa. Então, em função disso, um grupo de diretores, né, na época eram 7 diretores, nós começamos a discutir sobre a universidade e chegamos à conclusão que seria interessante participar desse processo para debater os grandes temas. Daí surgiu a Chapa 3. Vamos, candidato. O tempo... Tá, ok. A segunda chapa a fazer sua apresentação é a chapa 1, composta pela professora Tânia e sua vice, a professora Santuzia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tânia Riu e eu juntamente sou professora na universidade e na UFVJM há 15 anos. E juntamente com a professora Santuzia Rabelo, nós formamos uma chapa, a Chapa 1. Então, de onde surgiu essa chapa? Desde há algum tempo, um grupo de pessoas da universidade que estavam inquietas com os rumos que a universidade tem tomado, e insatisfeitas com esse rumo, começou a se reunir para discutir, afinal de contas, que universidade nós queremos. Esse grupo, ele se chama Grupo Mover, ele lançou um manifesto, depois, se vocês quiserem, eu não tenho muitas cópias desse manifesto, mas eu posso, já deixei algumas cópias aqui, com alguns representantes da universidade, mas eu tenho uma cópia aqui e posso deixar com vocês. E era um grupo de discussão ideológica, que universidade nós pretendemos, que universidade nós queremos. E no meio, mas não tinha nenhuma intenção de sair com candidatura para a reitoria. Era uma discussão ideológica. Só que no meio do caminho surgiu a eleição, o processo eleitoral. E aí o grupo foi discutir, e aí, nós vamos ficar na discussão, nessa construção ideológica da universidade, ou nós vamos partir para a ação? Aí o grupo decidiu partir para a ação, mas como é que nós vamos agir? Lançando uma chapa. E aí, dessa discussão, decisão de se lançar uma chapa, aí que foi em busca dos nomes. Surgiram vários nomes. Então, esses nomes, eles deveriam seguir os princípios do Grupo Mover, que seguem os princípios que movem a universidade. Quais sejam? Descentralização, humanização, comunicação, transparência, acolhimento, motivação, gestão participativa, respeito a esta diversidade, sustentabilidade, inovação e planejamento. E no nome das várias pessoas que surgiu, combinou com o meu nome da professora Santuzia. Oi, gente, bom dia a todos. É com muito prazer e satisfação. Para mim é uma honra estar participando desse processo de oportunidade de mudanças efetivas na instituição. Meu nome é Santuzia, eu sou professora no campo de Teoflotone há 7 anos e estou sofrendo lá, igual vocês aqui de Maria, há 7 anos, viu? Vocês não estão privilegiados, não, a gente sofre junto, mas estamos aí numa oportunidade. Tem que ser rápido.
A terceira chapa a se apresentar é a chapa 2, composta pelo professor Donaldo e sua candidata a vice, professora Maria de Lourdes. Bom dia a nossos colegas aqui, colegas concorrentes, mas uma saudação muito grande e especial aos meus colegas aqui do campus de Unai. É um prazer estar aqui e fazer parte de uma das melhores universidades do país, com todas as dificuldades. Fico muito feliz ao saber que a decisão do Conselho Universitário em acatar as decisões de expansão muito me alegra, porque a universidade, apesar de todo o sofrimento, todas as lamúrias aqui ditas, elas têm se caracterizado como uma das melhores universidades do país. E eu digo isso com uma certa propriedade, porque talvez seja eu aqui o professor mais antigo. Eu entrei na época em que a universidade era constituída apenas pelo único curso, que é a Faculdade Federal de Odontologia e Diamantina. Tínhamos apenas 45 alunos por ano, 45 professores e 54 servidores. Se nós tivéssemos pensado apenas no nosso único curso, nós não teríamos a UFV-JM que aqui está. Então, diante de toda essa maturidade, eu, então, juntamente com a professora Lúcia, nos propusemos a colocar os nossos nomes para o pleito do reitorado 2015-2019. Além disso, adquirimos bagagem suficiente durante o período que vivenciamos na vice-reitoria para propor medidas para o nosso plano de gestão que sejam execuíveis. Além disso, embora toda a limitação que o Estatuto nos dá, que impede que a vice-reitoria seja de fato um ambiente de livre ação, conseguimos fazer com que essa universidade cresça, inclusive interferindo diretamente na própria instalação do campus de Unai, ao fazer gestão junto com o professor Canela na Unimontes, junto com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, para que fosse possível ceder os espaços. E, inclusive, também dando uma certa estruturada aqui no nosso campus, que sabemos muito bem que ainda não é o ideal. E isso nos mostra o porquê que nós podemos e somos ousados a propor uma nova forma de administrar essa universidade, já vista a maturidade conseguida, e tudo que nós conhecemos e propomos é porque nós sabemos se é possível, se é legalidade e se haverá amparo na legislação atual. Bom dia, meu nome é Lourdes, eu sou professora da universidade desde 2006, desculpa. Mas já estive no quadro técnico administrativo anteriormente, tenho formação na área de educação e é exatamente por isso, por conhecer a questão da educação, que eu entendo a atividade fim da universidade. Tem que encerrar, certo? E por último, a apresentação da chapa 4, composta pelo professor Alexandre e seu vice, professor Carlos. Bom dia a todos. Para mim é mais um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês sobre nossas propostas, sobre o que a gente pensa da universidade. Gostaria de pedir desculpas ao professor Carlos Alexandrino, me ligou ontem à tarde, que estava saindo de Teófilo Otoni, 1.100 quilômetros, para vir. Nós viemos, saímos às 5, chegamos aqui meia-noite, não consegui mais contato com ele, hoje não consegui também, estou preocupado, mas estou pedindo desculpas porque ele não apareceu e espero que ele apareça aí até o fim do debate e a gente vai conduzir isso sozinho. Bom, para mim é uma honra, como já disse, estar aqui de novo. Eu participei desde a discussão das audiências públicas para a escolha dos cursos aqui de Unai, depois para a escolha da área onde está sendo construído o futuro campus e a fazenda experimental, porque a minha formação eu sou engenheiro agrônomo e eu sou especializado em solos, em avaliação de terras, então eu vim várias vezes para dar esse suporte para a escolha da E depois estive aqui algumas vezes como pró-reitor, e no dia 10 de maio, 10 de abril, eu e o professor Carlos Alexandrino estivemos aqui lançando nosso plano participativo de gestão. Fizemos um debate muito intenso, muito rico com a comunidade, todos os 3 segmentos, e
colhemos muitas sugestões, muitas críticas, muitas inquietudes e já incorporamos no nosso plano e mandamos para vocês já um feedback aí da nossa discussão que tivemos aqui dia 10, eu e o professor Carlos Alexandre. Então, tem 8 meses que nós estamos trabalhando num plano participativo de gestão, ou seja, um plano que seja construído por todos os segmentos da universidade, por todos os campos, que funcione como um plano de Estado, ou seja, aquele plano que vai direcionar, orientar, ajudar a construir a universidade que queremos no curto, no médio e no longo prazo, né? Nós estamos agora vivendo um momento de consolidação da universidade. Nós já expandimos muito, né? Como o professor Ronaldo disse, de um curso, quando eu cheguei eram 6, agora tem 53, quase 10 mil alunos, não tinha nenhum curso de pós-graduação, tem 22, 10 mestrados acadêmicos, 6 profissionais, 6 doutorados, e temos quase mais de 500 servidores técnicos administrativos, então, e mais de 600 docentes. Esse plano está sendo construído como eu fiz aqui. Nós fomos em todos os campos, reunindo com todos os setores, colhendo informações para balizar a gestão da universidade nos próximos 4 anos, e eu vou dizer sobre ele ao recorrer do debate. Obrigado. Ok, obrigado a todos os representantes das 4 chapas. E vamos passar para a segunda etapa do debate, que são sorteios das perguntas. Então, o nosso primeiro ciclo é o sorteio de uma pergunta do segmento dos alunos, dos discentes, e a ordem de resposta será primeiro chapa 3, segundo chapa 4, terceira chapa 2 e o quarto chapa 1. Eu vou ler aqui do Washington. Quais medidas imediatas serão tomadas para melhoria do caso provisório, para que o local está cada vez mais inadequado e atingir sua lotação máxima? É o chapa 3. Mas a segunda leitura, por favor. Quais as medidas imediatas serão tomadas para a melhoria do campus provisório, já que o local está cada vez mais inadequado e atingindo sua lotação máxima? Ela entende que nós vamos ter que até rever esse termo local provisório, porque é um provisório que nós vamos ter que tratar como permanente, porque o tempo para ir para o local permanente já não é mais aquilo que estava previsto. Então, um processo que nós vamos ter que trabalhar, primeiramente, retomar as negociações com a Prefeitura, trabalhar para que as medidas que a Prefeitura possa colaborar diretamente, a gente tentar ser agressivo em termos de negociação, tentar buscar recursos para que alguns ambientes que possam ser, mesmo num ambiente provisório, a gente criar uma estrutura, por exemplo, através de algum recurso com emenda parlamentar, para que a gente consiga sanar algumas situações possíveis. Essa que é a proposta da chapa 3. Além disso, Washington. Além disso, nós temos que pensar na necessidade de uma avaliação. A universidade tem que ser parceira das instituições da cidade. Veja só, foi estabelecida uma parceria com a Unimontes. A universidade começou a funcionar provisoriamente por um período de 3 anos. Já transcorreu quase 1 ano e meio. Então é necessário agora fazer o quê? Que a universidade também ofereça a sua contrapartida. A universidade não pode apenas angariar benefícios sem oferecer uma contrapartida, porque também favorece a comunidade local. Outros estudantes que também estudam lá na Unimontes também podem se beneficiar. Ou seja, é um legado que nós deixamos também para a comunidade local. Então nós precisamos pensar nessas duas frentes, atuar junto ao poder público local, junto à emenda parlamentares, e também pensar que a universidade também deve oferecer essa contrapartida. Tempo encerrado.
qual chapa vocês escolhem para fazer o comentário? Chapa 1. Chapa 1. De som com o microfone, vocês me desculpem. Nós temos que pensar, né, esse provisório, o que representa esse provisório? Né? Quanto tempo nós temos deste provisório? Porque fazer um investimento numa estrutura que ela vai deixar de ser utilizada pela universidade. Então a questão é, quanto que nós vamos investir nessa situação provisória? Lógico que do jeito que está, em pouquíssimo tempo, vai se esgotar esse espaço que nós temos para a utilização. Né? Nós temos que buscar formas de resolver esta situação provisória, mas não pode ser com grandes investimentos, porque nós vamos ficar com um período limitado nesse espaço. 1 minuto para conta de comentário. Só complementar que quando a gente fala do legado, ou seja, ele é provisório para a universidade, mas ele é permanente para a cidade. A gente, principalmente quando é um recurso de emenda parlamentar, a gente tem mais liberdade, então nós estamos atuando em duas frentes, atendendo provisoriamente a universidade e deixando um legado para a cidade, coisas que poderão ser utilizadas por outros setores, pela comunidade como um todo. Além disso, nós temos que pensar o seguinte: a universidade não pode levar apenas o bônus de toda a parceria que ela estabelece. Se é contrapartida, significa que todos devem ser beneficiados, tanto a universidade quanto a comunidade local. Né? Nós precisamos mudar o pensamento com relação à nossa relação com a comunidade. A universidade não pode apenas ganhar. Claro que há limitações, mas nós não podemos deixar a comunidade acadêmica sofrer. Resposta agora da chapa 4. Obrigado, Washington, pela pergunta. Esse campus é provisório, sim. O campus definitivo está sendo construído e vai ser um campus de excelência, porque nós vamos projetar junto todas as estruturas que ainda não estão construídas. O plano participativo de gestão já incorporou as medidas que vocês nos disseram enquanto nós viemos aqui, né? Que é climatizar as salas de aula que precisam, colocar copiadoras para os estudantes de baixa renda, o espaço de convivência tem que ser terminado, a cantina tem que ser construída, melhorar os laboratórios de pesquisa, os laboratórios de ensino, desculpe, né? Finalizar as salas que precisam para no próximo semestre os alunos terem espaço. Quer dizer, nós já colhemos essas informações, nós já estamos munidos do que vocês precisam aqui, porque nós viemos aqui, nós discutimos com vocês o plano participativo de gestão, nós discutimos as demandas de vocês aqui, juntamente com todos os 3 segmentos. Então, para nós é fundamental atender o espaço provisório, para que ele seja adequado da melhor maneira possível, mas pensando no espaço futuro. E pensando coletivamente, dividindo essa decisão com vocês, para que os projetos do campus, os projetos do hospital veterinário, os projetos da fazenda, eles sejam efetivamente decididos de maneira coletiva e com as demandas que vocês necessitam aqui em Unari. Nós sabemos que o Unari é um campus que está numa região privilegiada em termos de ciências agrárias, porque além da agricultura empresarial, tem a agricultura familiar muito forte, então nós precisamos atender esses 2 setores tão importantes da nossa sociedade, tão importantes da nossa economia. Chapa 4, qual chapa o senhor indica para comentário? Chapa 2, por favor. De novo. Bem, mesmo não vindo com frequência aqui, eu conheço muito bem as necessidades do campus. Bem como quem viu a realidade do município onde não era possível sequer instalar qualquer carteira, nós já avançamos bastante. Eu vou deixar então para depois fazer os meus comentários, as minhas considerações. Não tem comentários. Exatamente.
quando decidiu-se construir esse campus aqui, a gente vivia um outro tempo. E o Conselho decidiu construir esse campus, apesar de alguns terem votado contrário, sabe? Mas o Conselho foi favorável. E aí nós tivemos um dilema. Se a gente não tivesse implantado, com essa crise, provavelmente ninguém estaria aqui, porque não teria o curso. Então, as condições foram precárias, estão precárias, vão ser melhoradas com a participação de todos. Nós vamos efetivar essas demandas e, no futuro, com certeza, aprendendo com os outros, nós teremos um campo aqui de excelência que vai ser modelo como campo de ciências agrárias para todo o Brasil. Tenho certeza disso. A qualidade do corpo docente, dos alunos, dos técnicos administrativos e a região que está inserida possibilita a gente pensar nesse futuro de maneira otimista para todos nós e para toda a região. A terceira chapa a responder é a chapa 2. Até o final, acho que aprendo. Quem começou o processo aí, a gente tem que fazer menção ao trabalho do professor Walter, pró-reitor de graduação. Quando nós fizemos as primeiras visitas aqui, sequer tinha vidro nas janelas que hoje lá estão. E quando você firma um termo de uso de espaço, é dado o direito ao administrador que vai fazer a sessão, que foi dada a sessão, a fazer as reformas. Nós bem sabemos que essas adequações foram feitas, foram instalados pontos de internet. O que se pergunta é o que se vai fazer a vista do grande crescimento da universidade. Se a gente acompanha isso, está no próprio portal da transparência, a gente já sabe que as obras de construção do pavilhão de salas, ele já está em fase de finalização, pelo menos já se diz que ela deve ser entregue agora em novembro, assim como a parte administrativa. Então esse provisório não é tão provisório assim. E além do mais, essas adequações estão sendo já previstas pelo próprio setor de estrutura da universidade, que deverá fazer também, que é uma outra demanda aqui de reformas de telhados e tudo mais aqui presente. Então a universidade está atenta, a administração ela vai dar sim a continuidade, não existe um continuismo, mas é uma demanda que se deve fazer para dar qualidade. Há pouco já foi acionada a questão da própria telefonia que precisa ser melhorada. Então são todas essas as condições que a gente tem que estar muito bem atento. Professor Cristóvão. Para o comentário. Então, o professor Donaldo colocou que nós temos, repetindo, né, que melhorar as condições do campus provisório, mas não esquecer do campus definitivo. Né? O campus definitivo tem algumas obras em construção que tem problemas. Agora, os próximos prédios, os próximos equipamentos, o projeto paisagístico do campus, o espaço de convivência do campus, o projeto luminotécnico, as estruturas de pesquisa da fazenda, elas têm que ser pensadas coletivamente com vocês. Né? Agora, e no campus provisório, nós temos também mais duas coisas. Né? A internet, que precisa melhorar a velocidade, a distribuição e a telefonia também, que foi uma demanda que foi colocada naquele dia que nós viemos aqui, dia 10 de abril, debatemos com vocês. Então isso vai ser levado sempre de maneira coletiva, que é dialogar para integrar toda a comunidade nas decisões da universidade. Professor Donaldo, mais um minuto. Como de fato, estamos atentos, é sim penoso para as primeiras turmas, temos que reconhecer isso, mas volto a falar, a competência aqui instalada tem mostrado qualidade em todos os cursos, com todas as dificuldades, e aí existe, tanto por parte administrativa quanto por parte também de docência, na questão de aproveitamento, nós, enquanto universidades, estamos vencendo. E isso nós estamos atentos a isso tudo. Obrigada. Segundo ciclo de perguntas, agora do segmento. Desculpa, esqueci. Desculpa, professor. São tantos, né? A chapa 1 agora faz a sua resposta e terá de comentário aí a chapa que não foi indicada, a chapa 3.
Então, a chapa 1, a proposta da chapa 1 de gestão é uma gestão participativa, onde todos os segmentos eles terão um canal de diálogo com a reitoria, com as pró-reitorias, né? E nessa conversa que nós tivemos ontem, que nós passamos pelo campus, que nós conversamos com algumas pessoas, apareceram aqui algumas demandas que são urgentes, né? Nós temos a questão da telefonia, né? Nós mesmos tentamos um contato com o campus para marcar a nossa visita, nós não conseguimos, nós não tivemos acesso, porque não tinha telefone, sequer na página da universidade nós tínhamos o nome de quem era o diretor e vice-diretor do campus de Unai, para que nós pudéssemos marcar, né? Mas, então, além da telefonia, da internet, nós temos também um problema que a previsão para mudança para o novo campus, né? Para a construção do campus definitivo, do campus de Unai, seria meados do ano, deste ano, mas passando uma visita pelo campus, nós podemos ver que isso nós não vamos conseguir cumprir com esse calendário. E para os próximos tempos, então é urgente, e esse semestre ainda se conseguiu um espaço, mas pela estrutura que foi pactuada, né, de utilização do espaço, nós já não teríamos mais espaços para salas de aula, para nós termos aulas aqui. Então, só que é a reitoria que vai trazer a resultado. Chapa 3. Bom, para nós, da chapa 3, os problemas dos campos avançados não é novidade. Eu estou falando disso porque eu sou de um campus avançado lá em Teófilo Otoni, o campus do Mucuri. Então, nós nos posicionamos, fizemos parte da comissão que aprovou a criação, nós diretores de unidade acadêmica, fez os estudos e pensou, inclusive, os cursos daqui de Unai e Janaúba, e nós tivemos um posicionamento no campus do Mucuri bem firme em relação ao início do funcionamento daqui em condições precárias. Ou seja, não aprendemos com os nossos erros. Essa é uma universidade que expandiu, o Conselho Universitário tinha dito que só começaria a funcionar em Unai e Janaúba com condições efetivas de seu funcionamento, coisa que não ocorreu, né? Então isso é um problema aqui, nós não aprendemos com os nossos erros. Então, naquele momento, sim, nós do campus do Mucuri nos abstivemos da votação da criação das unidades acadêmicas daqui de Janaúba e de Unai. Quem assistiu por videoconferência pode verificar isso, porque nós somos contra esse posicionamento. Tem que ser. Então, veja só, né? Na gestão participativa, as pessoas elas apresentam as demandas, mas elas também devem apresentar a solução para essas demandas. E nas nossas conversas, nós percebemos que a própria comunidade aqui de Unai já tem soluções para esse problema, por exemplo, de falta de salas de aula. Ou seja, já está em negociação com a Unimontes ceder mais espaço para que nós possamos utilizar. E quando nós estamos ocupando esses espaços, nós também estamos melhorando esses espaços, fazendo as reformas, deixando um legado, sim. Então a universidade ela tem esse compromisso de ocupar o espaço e depois deixar esse espaço melhorado. O que eu estava me referindo anteriormente é grandes investimentos. Tá? Isso nós devemos focar no campus que nós estamos construindo, nesse espaço. Tem que ser. Agora sim, o segundo ciclo de perguntas do segmento e dos técnicos administrativos. A ordem de resposta será chapa 1, 4, 2 e 3. Oi. O nome do técnico é Evandro. Pergunta: gostaríamos de saber qual o seu posicionamento sobre a negativa do atual reitor sobre as 30 horas dos TAs, visto que há amparo legal.
Novamente, gostaríamos de saber qual o seu posicionamento sobre a negativa do atual reitor sobre as 30 horas dos TAs, visto que há amparo legal. Chapa 1. Bem, eu vou falar sobre a proposta da Chapa 1 em relação às 30 horas. Tá? O reitor negou, ok, mas em relação a essa negativa do reitor, eu não posso falar. Eu posso falar sobre a posição da Chapa 1. Então, qual é a posição da Chapa 1? Lógico, quando veio essa demanda das 30 horas, a primeira providência foi verificar. Legalmente é possível? Sim. É viável? Sim. Né? Então, nós, na reunião que nós tivemos com os TAs lá em Diamantina e aqui em Unai, também na reunião que nós tivemos com os TAs, nós reforçamos, nós fizemos uma carta de compromisso com os TAs e nessa carta tem esse assunto das 30 horas. Então, é possível? Sim. Mas qual é a proposta? Então, nós vamos sentar junto com os TAs para discutir a viabilidade de se colocar em prática, já que já está sendo implantado em caráter experimental em grandes universidades, como a UNB e a Federal do Paraná. Né? Então, é fazer de uma maneira organizada, discutida entre os TAs e os setores, né? Para que não haja prejuízo para as atividades da universidade. E o que nós podemos observar dessas reuniões com os TAs é que eles estão extremamente organizados e muito responsáveis em relação às 30 horas. Né? Então, eles estão olhando o funcionamento dos setores, sim. Eles sabem que é impossível você começar 30 horas na universidade toda. Então, a partir de 1º de agosto, nós vamos implantar as 30 horas. Tempo encerrado, candidato. Qual chapa o senhor escolhe para o comentário? Em relação às 30 horas, eu terei tempo para falar no momento adequado, mas é um conjunto de medidas que a gente pensa que tem que ser tomadas. As 30 horas é um direito. Direito não se discute, né? Direito se implanta. Mas nós temos também que acolher nossos servidores, nós temos que capacitar nossos servidores para o trabalho, nós temos que qualificar nossos servidores e nós temos que fazer um programa de redimensionamento e restituição da nossa força de trabalho para que as pessoas trabalhem felizes e que os espaços sejam harmonizados, inclusive fazendo permutas entre campos. A questão das 30 horas, no momento de eu responder a pergunta, eu vou dar detalhes sobre a nossa proposta. Então, veja só, as 30 horas ela deve ser discutida entre os TAs e os setores para ver que setor que pode ser implementado gradativamente em caráter experimental com a avaliação. Avaliação por parte de quem? Por parte de quem nós estamos prestando serviços. Então, por toda a comunidade interna, se for um atendimento externo também, incluindo os discentes. Nós temos, inclusive, aqui no campus, tá? Uma TA que veio de uma outra instituição e que ela passou por esse processo lá. Então, é uma funcionária que pode nos ajudar mostrando caminhos que já foram percorridos, né? E como que nós podemos fazer isso? Então, como eu disse, é participativo. Então, é ouvindo as partes, ouvindo os setores e ouvindo os próprios TAs. Tempo encerrado. Chapa 4. Então, a nossa proposta, como eu disse, se é um direito, a gente vai discutir junto com toda a comunidade acadêmica. O próprio sindicato colocou lá no Consul que a qualidade dos serviços não pode ser prejudicada. É o que todos nós concordamos. Né? Então, a primeira medida
já nos casos a gente seja eleito, já no período de transição, montar uma comissão com a CIS, sindicato, todos os segmentos organizados dos servidores, com a gestão, para fazer um estudo da nossa força de trabalho e um estudo da viabilidade de se implantar as 30 horas. Paralelamente a isso, gestão permanente junto ao MEC, para que a nossa relação discente-PA alcance a meta do MEC, que é 15 para 1. Nós estamos muito abaixo disso. Nós temos uma demanda muito grande de servidores. Por outro lado, a implantação das 30 horas, ela vai possibilitar um tratamento igualitário para os alunos do período noturno. Os alunos do período noturno são extremamente prejudicados com o atendimento da universidade, porque eles chegam lá às 7 horas da noite para estudar, a Prograde está fechada, todas as parentes estão fechadas, com exceção da Proas, que é até às 19, então eles ficam com o atendimento limitado. Então, é uma questão até de otimizar o atendimento para os alunos de graduação. Mas as 30 horas ela tem que ser discutida muito bem e ser implantada nos setores onde o turno de trabalho é contínuo primeiro, e com as experiências ganhas nós vamos avançando gradativamente para todos os setores da universidade, mas a discussão e a decisão é coletiva, tem que vir dos TAs e da gestão, porque não podemos prejudicar o atendimento da nossa comunidade, principalmente para os nossos alunos. Vamos Chapa falar o comentário. Chapa 3. Para nós, da Chapa 3, Novos Tempos, primeiro, essa discussão sobre a redução de jornada de trabalho não é nova. É uma discussão que está, inclusive, preconizada pela Organização Internacional do Trabalho. Certo? Então, para nós, ela é importante no contexto atual. No caso da universidade, né, nós não queremos polarizar essa discussão na nossa gestão. Essa é uma discussão que perpassa toda a comunidade acadêmica. Ela não é de interesse apenas dos técnicos administrativos, elas também perpassam pelos estudantes e pelos professores. Veja que alguns servidores já têm direito a essas 30 horas, tais como os assistentes sociais, a biblioteca e outros setores que já poderiam ter esse funcionamento estabelecido e que, no entanto, foi negado. Nós temos um compromisso de estabelecer imediatamente o funcionamento desses setores com 30 horas, porque a legislação já permite esse tipo de atitude imediata, né? Já está regulamentado. Né? Então, para que o funcionamento da universidade não seja prejudicado e as pessoas trabalhem felizes, sem sobrecarga, isso tem que ser muito bem pensado. Né? Ninguém pode ser demagogo de dizer que vai implantar isso de maneira linear, no dia 1º de agosto, que não, isso não é bom para ninguém. Né? Muitas vezes, um setor que tem 2 pessoas trabalhando, vai ter uma só, porque elas vão dividir a jornada de trabalho, aí ela pode ficar sobrecarregada, então elas vão ter que opinar, eu vou querer ficar trabalhando nós 2 ou só um, né? Então você tem vários detalhes que terão que ser discutidos intensamente dentro dos setores e com a participação de toda a comunidade, para que no final a jornada ela traga ganhos em produtividade, ganhos em saúde, ganhos em harmonização dos espaços, e ganhos no atendimento de qualidade para a nossa comunidade e vai traduzir em qualidade e consolidação da nossa universidade. Resposta agora, Chapa 2. Evandro, eu posso falar com uma certa propriedade em questão de implantação de 30 horas, porque eu, enquanto ex-reitor, tentou implantar isso no setor das bibliotecas, porque entendo que realmente os assistentes são aqueles que nosso objeto aqui, e quanto mais nós o atendemos, melhor será o serviço prestado, e mais satisfeito também vai estar o nosso colega técnico administrativo. Só faço uma correção, que as 30 horas não é direito de quem trabalha na biblioteca, já visto que a biblioteca toda tem contrato de regime de trabalho de 40 horas. O que a lei permite é que setores aonde tem ininterruptos as 12 horas podem aplicar as 30 horas sem prejuízo financeiro. Então nós entendemos que
É necessário, como já dito, que a comissão constituída por CIS, pelo segmento dos TAs, também pelo sindicato, é que vai avaliar quais são os setores, porque se diz ininterrupto. Então nós entendemos que a primeira medida também é aumentar o quantitativo de pessoal. E sabemos que o momento é um momento de difíceis negociações. Dizer ininterrupto, dizer que o servidor trabalhou 6 horas, o outro vai trabalhar 6 horas, e essas 6 horas os dois deverão dominar o mesmo assunto do setor. Não existe escalonamento de assuntos. Então nós somos extremamente favoráveis e entendemos que, conforme a Lei 812 permite, e até mesmo o Decreto 4386 também permite, é que se deve fazer uma análise onde se fará consulta aos órgãos controladores, aos órgãos de auditoria, para a aplicação. Comentário, chapa 1. Gente, não vamos esquecer, né? Sim. Período de campanha, né? Então, quando fala uma necessidade que é às vezes legítima, todo mundo fala que vai fazer. Então, eu acho que é importante a gente estar questionando qual que é de fato o entendimento estratégico das pessoas que estão à frente para de fato efetivar essas mudanças. Então, quando fala em 30 horas para TAs, a gente entende o quê? Vai haver necessidade de mais contratação, mais concursos, né? Remanejamento de pessoal, uma reavaliação da instituição total para melhor aproveitamento dessas competências que nós temos. Então não é um processo fácil de se fazer, como está sendo colocado aqui. Como eu deixei bem claro aqui na primeira fala, não vim aqui para fazer promessa que não é execuída. A minha experiência frente à vice-reitoria mostra que é possível que tenha paro legal. Eu jamais iria fazer aqui qualquer proposta que eu não tivesse experiência para poder demonstrar como deverá ser feito. Eu digo que é possível aplicar 30 horas e sei os caminhos de negociação junto à DIFES, como devemos trabalhar para conquistar novas vagas para o FPJM, a vista que já foi pactuado com a gestão. Resposta agora, chapa 3. Bom, a chapa 3, nós somos também favoráveis a 30 horas. Acho que os colegas deixaram bem claro o momento que isso realmente foi um ganho da classe de técnicos, né? É um assunto proibido há um mês atrás, um assunto que não estava, e de uma hora para outra nós debatemos, e isso é interessante. Acho que nenhuma chapa aqui está disposta a propor nada que não possa ser cumprido. Acho que isso está fora de cogitação. Só que a chapa 3 entende que nós temos que ir além. Nós não temos só olhar o direito do técnico, nós temos que ir além, nós temos que ver a vantagem disso. E para isso nós temos que ter uma nova visão sobre o técnico administrativo. Nós temos que estabelecer um novo propósito. O técnico administrativo atual, que nós temos, a população de técnico, é uma outra população. Uma população que tem uma inquietude muito maior do que, por exemplo, aqueles técnicos de 20, 30 anos atrás. Então a visão do técnico é outra. E o técnico tem que ser incorporado, tem que sair da posição de parceiro e ir para a posição de apoio, para a posição de parceiro da atividade fim da universidade. Então nós temos que fazer um trabalho antes, aí nós podemos discutir com tranquilidade ponto eletrônico, 30 horas, qualificação de técnico. Primeiro, a universidade tem que entender isso. Nós temos que ter um outro relacionamento com o nosso técnico administrativo. Essa é a postura da chapa 3. E nós fizemos um compromisso em caráter experimental de já implantar na biblioteca. A Prograde também está fazendo um estudo de já em agosto implantar as 30 horas e fazer o estudo entre 3 e 4 meses dos outros setores. Nós já tivemos algumas informações, por exemplo, o ensino à distância também está fazendo esse estudo e a Prograde também está fazendo esse estudo para demonstrar a nossa vontade de implantar as 30 horas. Chapa 2, comentário. Só não acho,
justo com os próprios TAs é a questão da experimental. Ou se aplica e implanta, ou não se aplica. Porque você criar também uma expectativa não é justo com os próprios TAs que estão realmente hoje mais maduros nas suas solicitações. Por isso, sempre defendemos a implantação dessa comissão, e essa comissão, ao implantar, vai ser acatada pela gestão imediatamente em caráter irrevogável. Dentro da nossa percepção de responsabilidade, e que nós sempre fazemos uma avaliação, se realmente essas 30 horas que nós temos um quadro reduzido de técnico, se realmente está atingindo o objetivo que é melhorar o serviço. Eu só quero lembrar que uma medida que não foi dita aqui para implantar 30 horas é melhorar o nosso sistema de tecnologia de informação. Com isso, nós vamos dar uma velocidade muito maior no serviço e que vai liberar tempo. Um dos grandes problemas nossos está na tecnologia de informação, o que sacrifica o técnico. Porque se a gente contar só com o médico para liberar técnico, é depender de um terceiro. Agora, a tecnologia de informação pode ser um trabalho nosso. E com isso a gente ganha muita agilidade e precisão no serviço, o que facilita a implantação das 30 horas. Vamos passar ao terceiro ciclo. Será uma pergunta do segmento dos docentes. A ordem de resposta dessa pergunta será chapa 1, 2, 3 e 4. Oi. A pergunta é do professor Saulo Alberto. Qual a proposta para a estrutura administrativa? Novamente. Qual a proposta para a estrutura administrativa? Chapa 1. Eu tenho 7 anos de campus Teoflotone, mas e são 7 anos de discussão. Desculpa, gente, o microfone está meio ruim a posição aqui. São 7 anos de discussão, de enfrentamento e de muita dificuldade administrativa. Porque o administrativo dentro da organização você vê em todos os passos que há pessoas e até mesmo que não há. Então, quando a gente fala em reestruturar a infraestrutura ou a administração propriamente dita, a gente entende que a instituição conseguiu, ao longo desses anos, enquanto universidade, a fazer muita bagunça. Então, há uma necessidade